excluiu os escravos e excluiu as crianças. As crianças, sim. Portanto, mas ao longo do tempo foi, acho que Péricles, que traz de volta a autoridade, o poder, os direitos aos escravos e depois às mulheres. Os americanos também passaram por essa Procura fase. restabelecer. Exatamente. Também passaram por essa fase. A primeira Constituição de democracia americana era naturalmente dos brancos, né? Excluiu também os escravos, excluiu os negros, mas foi Abraham Lincoln, né? Que depois reincorpora os direitos dos pretos já no sistema democrático. A Constituição. Portanto, ainda assim, para a América, a democracia não é também de todo ocidental. A América tem uma democracia elitista, portanto, tem o povo, né, que vota para dar... Porque tem um comportamento normal na sociedade, nas instituições, mas para a questão de decisão do poder, o povo dá apenas indicadores. A decisão central do poder político é o colégio eleitoral. Certo. E a democracia do primeiro mundo, a democracia que inspira. Afinal de contas, a democracia pode ser adotada com certos complementos, como os Estados Unidos. Nós, africanos, poderíamos olhar para os vários regimes, monarquia, estudar as suas características. Monarquia é o poder de um para todos. Essa característica se adequa à nossa realidade. No caso da Angola, em muitos países africanos, não porque nenhum reino poderia prevalecer sobre outros reinos, porque nós temos muitos reinos. Então, isso é para descarta imediatamente a possibilidade de termos uma monarquia, no caso da Angola, no caso de muitos países africanos, porque nós não somos um país homogéneo, do ponto de vista de concepção. Somos várias tribos, várias nações, e cada uma das nossas nações tem os seus interesses, tem os seus reinos. Tem sua etnia. Tem a sua etnia, exatamente, tem a sua etnia. Podíamos olhar para a democracia, suas características. O poder de todos para todos. Característica de decisões de uma boa maioria que prevalece sobre as minorias, respeitando as minorias. Direitos, liberdades fundamentais, todos concorrem para ter acesso ao poder, né? A depender dos argumentos que cada um trazer, pode ser votado ou não. Vale a pena para Angola, vale a pena para a nossa África. Depois, cada um desses regimes degenera. Por exemplo, a monarquia degenera numa tirania. Portanto, quando o rei, uma pessoa tem poderes absolutos demais, se torna depois um tirano. A aristocracia, temos a aristocracia, portanto, o poder de poucos, né? Os aristocratas são os sábios, os poucos que mandam no todo. Agora, se tiverem que mandar no interesse de todos, temos uma boa governação. Mas quando eles se transformam na defesa dos seus próprios interesses, fica uma oligarquia. Numa oligarquia, e depois essa oligarquia depois se transforma numa plutocracia, portanto, o governo de ricos. E isso deve entrar no nosso debate para definirmos bem o que a África precisa. Depois temos as próprias democracias, temos as ditaduras. As ditaduras normalmente emergem numa circunstância ou da monarquia, ou da aristocracia, ou ainda da degeneração da democracia. Quando nós temos, por exemplo, a democracia degenerada vai se traduzir numa demagogia, num populismo. Portanto, já que o que manda é a maioria e o povo são uma unidade de massas manipuláveis, né? Usa-se da democracia para manipular as massas. No final de contas, quando avaliarmos os resultados, o político diz assim, isso é política. Na política você promete muitas coisas e depois faz o possível. Faz o possível. Então, com esse tipo de abordagens que a democracia se degenera, deve ser um valor, um princípio que insera a defesa dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas, se degenera na demagogia, na falácia, no populismo. E é ali onde surge exatamente a falta de oportunidade de outras pessoas acederem ao poder e a ânsia de derrube desses regimes. E ali, os poderes normalmente bem constituídos, com as forças armadas, com grupos de pressão social mais bem estabelecidos, então assumem a iniciativa. Normalmente, se o povo não faz, e porque o povo está suprimido, a depender do tipo de autoridade exercida ali, as forças armadas podem o assumir. Como eu dizia na minha primeira intervenção, o grande problema não é a democracia como tal, porque o Dr. Alcino foi feliz, o engenheiro Alcino foi feliz quando, sobretudo, falou dos tipos de regime e depois a sua degeneração.
o que deve estar em causa é o interesse comum. Porque quer a monarquia, se tiver por escopo a satisfação do interesse geral da coletividade, ela é boa. Mas para isso, teremos de ter uma monarquia limitada e não uma absoluta, que é o que é perigosa. E depois, e eu estou aqui a apresentar até uma concepção aristotélica, não é? Porque mesmo depois, quando vamos olhar para a aristocracia, também tem por escopo o bem comum, que é o governo, não de todos, mas de um grupo de pessoas, mas que visam a satisfação dos interesses gerais das coletividades. O bem comum, quer dizer, um grupo governa, mas todo mundo satisfaz. Está a ver? E depois vamos ter a república. A república, na verdade, quando visa também, que é um governo de grupo também, mas que visa o interesse geral da coletividade, também é boa. Mas quando nós vamos depois de general, por exemplo, da monarquia passa para a tirania, porque já olha para um interesse exclusivo, sobretudo do monarca, por causa do poder absoluto, e concentra tudo para si. E depois nós vamos ter a oligarquia, que na verdade sai da aristocracia para a oligarquia por causa do desvio dos interesses, ou da satisfação dos interesses. E o mesmo acontece, por exemplo, desde a república para a democracia. Como disse o engenheiro Kuvalela muito bem, a democracia ela até pode ser muito mais perigosa que os outros regimes, se não se ter cuidado. Aliás, a própria filosofia já diz que o governo de todos nunca tem sustentabilidade, porque são todos a tomar decisões por todos, não é? E depois, como somos seres humanos, temos interesses contrapostos, daí nascem conflitos que depois vai fazer com que o poder se concentre num grupo. É ali onde entra o Ocidente, como eu disse, o meu amigo em princípio discordou, mas depois a sua narrativa histórica acabou indo por sentido que eu aduzia, não é? Ou aludia. Portanto, qual é que é o problema? Quando rebati, eu mencionei a questão do poder nas massas. Permita-me só, eu já percebi o seu ponto, depois vai poder fazê-lo. Pois a questão do poder das massas é realmente delicada. Exatamente. Não é? Quando nós dizemos aqui que o problema continua a estar, portanto, nas potências que engendraram um projeto de separar para melhor governar, que se efetivou por causa da supressão das culturas africanas, não é verdade? Nós não estamos, na verdade, a querer desculpar os líderes africanos. Porque o grande problema consiste mesmo neles. Mas só que nem todos. Porque o ocidental, o europeu, ele também faz estudo de mercado, faz estudo de viabilidade. Quando percebe que o Kuvalela tem uma ânsia pelo poder sem limite, ele cria até uma democracia disfarçada para lhe pôr no poder e lhe manter durante o tempo que for preciso, não é? Em desfavor do próprio povo. E a favor dos seus interesses. Dos seus interesses. Sim, daí que nós estamos a ver, os Estados Unidos reconhecem o processo eleitoral em Angola. A pergunta é, Estados Unidos não conhece as leis em Angola? Não acompanha o processo em Angola? Não sabe das deficiências? Se eu quero paz social para um continente e eu crio um órgão que tem poder sobre o continente, logo, alguns direitos internos têm que ser suprimidos. Portanto, você não pode, sobre a tua autoridade ou o teu autoritarismo, alterar uma Constituição e depois vai dizer na União Africana não se mete, mas é um assunto interno. Só que a Constituição dos Estados revê a revisão. Por exemplo, a Constituição da República Centro-Africana, certo, no artigo 13, se não me engano, sim, revê a alteração, sim, a revisão da própria Constituição. Sim. Por exemplo, o atual presidente, que é o Jacinto Adará, publicou um referendo e trocou. O problema, doutor engenheiro, permita-me só, sim, o problema não está na revisão constitucional. Aliás, em todos os países, mesmo nos estados constitucionais, os democráticos, né, está previsto a revisão. Quando há necessidade, tem que se rever a Constituição, até por causa dos contextos. Sim. A questão é revisar quem vai rever a Constituição e depois no interesse em favor de quem. Mas a questão que se coloca é a intervenção. A questão que se reviu o interesse de quem? Sim, mas a questão que se coloca é a intervenção das organizações internacionais. Não, mas as instituições, as organizações internacionais, elas não podem intervir em questões internas. Então quando há golpe de Estado interno, não, o golpe de Estado é uma questão internacional. Não, isso é falar. A Carta das Nações Unidas, a Carta da União Africana diz que os Estados têm que respeitar os princípios democráticos. Sim.
Doutor Sim, Macaco. Falou bem. porque quando se viola a Constituição, quando um golpe constitucional, Mas isso não está a falar de que significa democracia? liberal. Pois. É o que eu estou a dizer. Mas é- O nosso erro é exatamente São esse. questões precisão jurídicas. só. Exato. Sim. Uma precisão só. Tudo isso de princípios e regras internacionais Certo. está bem bonito lá na academia. nos cadernos, está bem bonito lá. Agora, Na prática, não. Mesmo esse conceito de soberania também é um conceito muito discutível. Na prática, há uns superpoderes que servem tipo de maestros de gestão de outros estados que agem quando lhes convém. Certo. Porque senão não teríamos países condenados também por essas instituições. Exatamente. Assunto interno, acontece problemas internos e essa comunidade condena. Quando lhes convém. Quando não lhes convém, passa de massinho. Exato. Ok? Pronto. Este é o problema sério, é antropológico. Esse problema é aquilo que caramba, me esqueço o nome do Congo, que dizia que o problema, a erradicação da colonização será tão mais fácil do que a erradicação da mentalidade da colonização. Portanto, quem é o autor? Quem é o- Congolês. Congolês? O ministro assassinado com risco aqui na... Lumumba. Lumumba, Exatamente. Lumumba. O nosso problema é este. Pronto. Falar da influência endógena convém-nos. Porque ela tem, de facto, uma relação global, intrínseca à nossa realidade interna. Mas há um problema patológico interno. A nossa própria fraqueza. Nós, africanos. A ganância. Exatamente. A banga. Por quê? Nós crescemos. O colono ficou aqui, em Angola, no caso concreto, ficou 400 e tal anos, quase 500 anos. Político, eu gostaria de dizer que os regimes políticos também dependem da circunstância histórica, ou dependem também dos fatores estruturantes, né? Por exemplo, na época da Guerra Fria, vários líderes africanos entendiam que o melhor regime político para se aplicar era de facto a democracia popular, né? Porque vários estados africanos adotaram o socialismo africano na época da Guerra Fria. Com o término da Guerra Fria, vários líderes africanos decidiram adotar a democracia liberal. Tanto a democracia popular, tanto a democracia liberal não foram funcionais em alguns estados africanos, né? E vale lembrar que depois da crise de 2000 depois do ataque da Torre Gêmea em 2001, a crise... De 11, não é? 2001, ataque da Torre Gêmeas. Sim, Estados Unidos. Sim, depois do ataque da Torre Gêmea em 2001. 11 de setembro. Sim. Depois do ataque da Torre Gêmeas em 2001, com a crise mundial que houve, vários líderes começaram a mudar o seu regime político, né? E os conflitos começaram a ser frequentes. Vários golpes de estados na África Ocidental começaram a surgir. Por exemplo, em 2011, né, vários líderes que tinham um regime ditatorial foram abaixo. Estamos a falar de estados que fazem parte do norte. Estamos a falar de países como a Tunísia, por exemplo. O Ben Ali foi derrubado. Estamos a falar no Egito. Hoje no Mubarak foi derrubado. O Bouteflika foi derrubado. Então, o regime político ele vai depender sinceramente da circunstância histórica. E também aqui em África há alguns países que são monarquia e têm estabilidade política. Estamos a falar, por exemplo, de Marrocos. Temos o rei Mohamed VI e a monarquia funciona lá em Marrocos. Temos, por exemplo, Swatini, que tem sido nos dias de hoje liderado pelo rei Mswatini III. A democracia, a monarquia está funcional. Temos o Lesoto, que tem sido liderado pelo rei Let's III. A monarquia também está funcional. E em função da guerra russa-ucrânia, os conflitos em África começaram a aumentar. Porque a Rússia deixou de apoiar alguns estados africanos, porque o Wagner está a se inclinar mais na Ucrânia. E com o aumento dos conflitos em África, há a questão do golpe de Estado, a mudança de regime. Por exemplo, os estados do Sahel, todos eles, exceto a Mauritânia, estão sob liderança de militares. Temos, por exemplo, Burkina... Mas calma, desculpa só. São os regimes mesmo que estão a mudar ou são os atores
Essa questão são atores, não o regime como tal. É aí onde eu digo que essa pulsação da massa nesse contexto de aparente mudança é bastante perigoso olharmos como sinônimo de futura estabilidade. Pelo fato de que... Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu estava apoiando a iniciativa. Certo, porque, por exemplo, a questão do derrube político e, sobretudo, ditadura, que aconteceu na Líbia, o povo teve a mesma azáfama, saiu para as ruas, festejou, mas... Por isso é que se fala que a questão do ator mudou se calhar o agente, a pessoa que governava, mas as pessoas que entraram no poder começaram a servir mais ainda os interesses ocidentais. Ok? E isso prejudica até então a condição política da própria Líbia. Eu penso que a questão deveríamos analisar no sentido de que quer a democracia, quer o socialismo, é importante que surja em África como vontade daquilo que é a vontade da cultural. Ok? Por quê? Porque as ideologias políticas devem estar ligadas à idiosincrasia de cada povo. Certo. Ou seja, por isso é que nós pecamos quando pegamos. Mas a questão da Líbia, eu penso que houve mudança de regime, né? Certo, porque depois do presidente Muammar Gaddafi, né, a Líbia era uma monarquia. Certo. O rei Idriss I foi derrubado. E quando o Muammar Gaddafi entra, isto em 1969, era uma ditadura. Em 2011, a Líbia começou a se tornar um Estado democrático. Por exemplo, dentro da Líbia há dois governos. Há o Abdel Fatiga, há mais um outro. Sim, mas a questão que se remete aqui é a questão, o posicionamento do líder, no caso, e a relação que vai tendo com o Ocidente. Porque acontece, a relação que existe entre os líderes africanos para com os ocidentes é de dominação. Os nossos líderes acabam por ser vassalos dos próprios ocidentais. O que acontece é que eles estão no poder para salvaguardar o interesse dos ocidentais. É dessa forma que vai se permitir, com o olhar impávido do Ocidente, quando há golpes constitucionais em África. Eles permitem, por quê? Porque esses líderes vão continuar a salvaguardar os seus próprios interesses. E é uma questão que se olha, por exemplo, a questão do socialismo em alguns contextos do mundo e vai se ver como se fosse uma paz aparente, mas aí vamos olhar também aqui, segundo os teóricos da sociologia, vamos chamar que existe até paz do cemitério, pelo fato de que é superficialmente estável, mas no subsolo é uma conturbação total. Exato. Isso, por exemplo, por causa da Coreia do Norte. Para quem olha para a Coreia do Norte, por exemplo, se vai para a Coreia do Norte como um visitante, vai entender que o povo está estável. Mas se fazer um estudo aprofundado, vai entender que há um descontentamento total por parte desse povo. Que aconteceu também na Líbia de Gaddafi. Isso foi à tona depois da morte de Gaddafi, começou a se perceber que muita coisa aí também não estava bem. Agora, eu penso que estável, sim, aparentemente. É isso por isso que chamamos de paz dos cemitérios. Por isso é que precisamos, primeiro, nós temos em Angola vários antropólogos, sociólogos e politólogos e tudo mais. Esses podiam entrar em contato com as nossas comunidades, rebuscar aquilo que era a matriz de liderança africana antes colonial, para entender como é que isso nos mantém em harmonia e se por acaso poderíamos fazer um acasalamento com a democracia ordiana, para ver se podemos aqui encontrar um equilíbrio. Porque até mesmo a democracia adotada em Angola desrespeita até certo ponto alguns elementos que surgem como pilares de algumas culturas, de algumas etnias. Por exemplo, falar de nação em Angola é um bocadinho arriscado também pelo facto de que os interesses das minorias às vezes não são levados em conta no parlamento. Às vezes não, sempre. Não são levados em... Por exemplo, onde é que anda os coiçães? Há tempos foi Paulo de Carvalho, sociólogo angolano, que teve encontro com os coiçães, procurou entender qual é a visão dos coiçães sobre a democracia, sobre a nação angolana. O que eles disseram? Perguntaram, por exemplo, qual é o teu país? Onde é que conheces Angola? Muitos disseram que não conhecemos Angola. Qual é o teu território? O meu território começa aqui e termina onde termina aquele rio também. Ele não tem noção desse contexto. Esse povo, claramente que um dia, quando houver, por exemplo, o golpe constitucional, não vai sair para protestar, ele não entende, não sabe de nada. Okay? Então, por isso é que podia-se fazer um estudo da assimilação das democracias liberais. Certo, precisava-se conhecer o povo, precisava-se estudar o povo. O que é que mantém a coesão em determinados contextos e como mantém? Que a estabilidade disso garante para a população em causa. E posteriormente, a partir daí seria o marco que é para a construção de uma futura ideologia, quer democrática, mas é importante que não desrespeite, nem entre em contradição com aquilo que são os princípios da realidade africana e, sobretudo, angolana. Isso pecou-se. Quando nós
adotamos a democracia em Angola, e disse muito bem aqui o nosso colega de painel, foram chamadas certas figuras e desrespeitou-se as diferenças que existem no nosso país, desrespeitou-se os interesses étnicos e foi dado poder a indivíduos que não têm sentimento de pertença à comunidade nacional. Não tem sentimento de pertença. Por exemplo, Agostinho Neto pertenceu ao PCP, Partido Comunista Português. Era muito arriscado na altura entregar o poder a Agostinho Neto. E quase a maior parte da vida dele passou em Portugal. Mas como o PCP que governava em Portugal, então... Governava em Portugal e foi uma extensão até de poder de Portugal para com Angola. Porque esses partidos, esses governos europeus, e falar do Ocidente, estamos a falar do europeu que depois acabaram por se estender a maior parte na América também, por acaso. O que acontece é que essas entidades tinham como interesse, para além da política de colonização, que era para a exploração, tinham a política de povoamento. A política de povoamento visava fixar-se no território, tomar o território do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista econômico. Falar da democracia em Angola, também estamos a falar do capitalismo em Angola. O capitalismo até certo ponto. Nós, Angola, dificilmente, os etnólogos e antropólogos, quando estudavam as realidades africanas, não chamavam as nossas comunidades de sociedade, chamavam mesmo de comunidade. Hoje adotamos a sociedade. E a relação da sociedade é mantida através de contratos. É mantido através sobretudo, as relações são mais contratualistas do povoamento afetiva. Nas comunidades as relações são afetivas. Como diríamos, há solidariedade entre pessoas, entre povos. Okay? Nós perdemos isso na medida que adotamos a democracia, adotamos também o capitalismo. Valoriza-se mais. O contrário também é válido. A questão é, por exemplo, nós aqui em Angola costumamos a discutir uma situação. Bom, tirando o MPLA do poder, quem é que vai entrar? A UNITA? Não. A UNITA e o MPLA são iguais. É o que dizem. É o que dizem. Então, a minha resposta em relação a isso é uma. É assim. Diante do fracasso total, o menos pior ainda serve melhor do que o pior. O que é o que eu quero dizer com isto? Se hoje é consensual que o MPLA é nefasto para a sobrevivência dos angolanos a todos os níveis, bom, para mim não interessa se a UNITA é igual ou não ao MPLA. Se a UNITA representa uma força que me permite tirar o MPLA do poder, eu me associo à UNITA. Esta é a reflexão que muitos fazem. Por isso é que hoje nós temos, e estamos a assistir, muita gente, sociedade civil, associam-se à UNITA, mesmo não sendo da UNITA. Muitas pessoas, até o povo, que nem são militantes da UNITA, mas associam-se do ponto de vista do pensamento, não direto ideológico, à UNITA, porque entendem que a UNITA é a única força capaz, que está em condições de ajudar a remover aquele que nós consideramos como o cancro que está no poder de 75 em Angola. O que é que eu quero dizer com isto? Eu chamei esse exemplo para dizer, quando eu falei do apoio dos popular, aplausos, do apoio popular, é que o contexto indica que o povo, a dado momento, sentiu o sofrimento na pele. E como não viu outra forma de retirar o ditador no poder, e as Forças Armadas o fizeram, saudaram o momento. Porque tudo o que queriam era livrar-se daquele ditador. Agora, o que eu defendo é que estes militares que pertencem ao golpe de Estado devolvam o poder aos civis. Por exemplo, no Gabão, a oposição reclamava a contagem vitória, dos votos, não é? Exatamente. O que devia ter sido feito? Deram o golpe, ordenavam a recontagem dos votos e quem ganhou assumiu o poder. Certo. É isso que eu defendo. Mas não condeno a retirada do presidente pela via do golpe militar, não, porque é um ditador e está a fazer sofrer o povo. O mesmo no Níger também. É o saúdo. E, portanto, se isso um dia acontece em Angola, com esse objetivo de favorecer o povo, não tem o porquê não saudar. Não é? Mas também não podemos dizer que não pode acontecer. Há todo o risco disso acontecer. Porque hoje o índice de insatisfação não é tanto só do povo, como até de muitos militantes do MPLA. Hoje há uma coisa no MPLA. A clivagem no MPLA hoje é tão grande, tão visível, como não se via no tempo de Eduardo dos Santos. Então, o risco disto acontecer é cada vez mais visível. Daqui o nosso apelo, o nosso recado ao presidente João Lourenço, que tome medidas, mas não medidas no sentido de reforçar as tropas. Não. Tomar medidas é governar a favor e no interesse do povo angolano. Por exemplo, agora fala-se, e a UNITA e outros partidos da oposição falam muito da revisão constitucional. O que aconteceu em 2021? O que devia ter acontecido? Uma revisão, por exemplo, que devolvesse o poder da eleição do presidente ao povo. Uma revisão
que estabelecesse de forma muito clara e inequívoca a competência e o poder do parlamento fiscalizar o executivo, não é? O que nós vimos na prática? O contrário disso. Foi feita uma revisão, que eles chamam de pontual, mas quer dizer, ou melhor, construiu-se uma Constituição como o casaco de Eduardo Santos. E a revisão foi outro casaco para o João Lourenço. Ele gostou. Há uma mediocridade de poder político por parte de muitos intelectuais africanos que é bastante deplorável. E eu tenho muitas dificuldades em analisar como podemos sair disso, senão por meio de um No golpe. final eu vou dizer como podemos sair disso. Não, de um golpe. Mas tinha que ser um golpe de Estado com pessoas também patriotas, não também de pessoas com visão à gestão do poder político. O que o presidente João Lourenço está a fazer é naturalmente reforçar. Só engenheiro, desculpa lá, vamos dizer que a UNITA está a incentivar o golpe do Estado. Não, vamos quer processar dizer, mais o engenheiro da Alberto. O golpe do Estado em Angola está mesmo em iminência, vai acontecer a qualquer momento se o presidente João Lourenço continuar a gerir o país conforme está a gerir. E não será a UNITA a perpetrar. Claro que não terá, não será mesmo dentre eles no MPLA. Salvo melhor opinião. Agora, de forma visíveis, dizer que uma pessoa avisada já não cai nas armadilhas. Só que um ditador é tão obcecado que não consegue ver sinal vermelho. E nunca é avisado, é sempre desavisado. Ok. Ele passa por sinais, passa por alertas e prefere sempre apanhar de surpresa. Pronto, este é o problema que acontece. Mas eu quero voltar ao tema. Melhor regime, eu tenho uma proposta que desafia Qual é o regime político? O campo acadêmico. O campo acadêmico para poderem irem desenvolvendo. Mas começo com a argumentação de que forma de produção da economia, que forma de distribuição da economia. Pronto, é a partir deste debate que podemos estruturar um regime. Os regimes surgidos até cá, a forma de produção de economia varia, desde o capitalismo ao socialismo. O socialismo traz a estatização dos meios de produção. Portanto, o Estado controla os bens de produção e todas as pessoas são trabalhadoras. E elas deverão sobreviver em função dos rendimentos atribuídos pelo Estado de forma justa e igualitária. Isso é o socialismo. Portanto, as grandes indústrias, as grandes empresas, as terras são do Estado. E todas as pessoas são trabalhadoras. Esse é o modelo que nos vai ajudar a escolher qual é o melhor sistema para Angola ou para a África. Então, defini-lo primeiro, é isso que quer dizer. Exatamente. O capitalismo tem as suas variáveis, moderado e extremo. Portanto, o capitalismo diz que a economia deve ser feita pelos cidadãos que têm o poder de ação e o conhecimento de agir, portanto, concentra o capital humano para agir. E o Estado deve se ocupar das questões estruturantes e estratégicas da economia, que são estradas, escolas, portos, aeroportos, ter o papel regulatório, ter o papel alocatário, e, enfim. O Estado não se mete na questão de distribuição, ele fica nas questões estratégicas. E ali depois vem a questão de tipo, teoria, portanto, econômica. Aqui fala-se muito de John Stuart Mill, fala-se muito do Keynes, né, modelo Keynes, que praticamente são um modelo socialista desenvolvido no mercado, ok? Um modelo capitalista moderado. Ou quer dizer, o Estado pode não sair do mercado. Os privados também podem participar do mercado. Estamos a falar de modelo keynesiano. John Maynard Keynes. Exatamente. Se quiser. Então, o Estado escolhe certos segmentos onde deve investir. Mas no mercado. Pode ser na produção, pode ser na distribuição. Depois temos os privados também participam apenas na distribuição. Portanto, na microeconomia. Qual é o resultado? É que lá onde está o Estado a investir, no mesmo espaço que o privado, há competição desleal. O Estado é forte, o Estado subvenciona os preços, leva os preços baratos e mata o privado. As consequências. As consequências, o da privado. Estado. Temos um mercado capitalista, um mercado livre, mas não há ricos. Não se pode criar empresários. Né? E esse sistema degenera sempre nas pessoas que dirigem os Estados
como detentores da economia. Cria a oligarquia. Isto é a nossa realidade. É a nossa realidade. Então, olhando para esses elementos definidos, qual devia ser o modelo de Estado, a teoria de regime de Estado para a África? É o Estado ser o dono da produção? Já se verificou que é ineficaz. O modelo liberal, totalmente liberal, será que vai ser eficaz para a África? Em que haja ricos, ricos cada vez mais ricos. A nossa realidade africana não nos condiz para esse sentido. Nós somos uma sociedade muito pobre. Uma sociedade que intelectualmente não evoluiu. Uma sociedade que não criou classe média, classe trabalhadora, não temos. Uma sociedade que não tem uma estrutura industrial de economia. Então nós temos aqui elementos que nos desfazem de vários sistemas. Temos que adotar um sistema próprio. Mas está a falar do atual contexto ou do anterior? O que matou a nossa classe média, por exemplo, liquidou, foi aquela passagem da independência nos termos em que o fizemos, não é? Exatamente. Porque havia mas não era a nossa classe média, Alexandre Solombe. Eram os portugueses que se distribuíram, né? Ou melhor, os colonos que tinham capacidade de criar indústrias, que tinham capacidade de absorver alguns indígenas e transformá-los em assimilados e serem seus trabalhadores. Okay? São esses que depois ficaram trabalhando das empresas. São esses que foram depois professores, enfermeiros, por ali fora. É a dita classe média. Não tivemos classe média, não construímos. E depois, o pouco de indústrias que, no caso de Angola, que o período colonial tinha produzido, destruímos-la com o nosso conflito interno. Então, que tipo de regime que se ajusta a esta realidade social, econômica e cultural dos nossos países, onde não temos tecnocratas, não temos indústrias, temos tanta gente pobre, né? Que tipo de sistema? Então, eu penso que é ali onde nós devíamos direcionar. E eu trago aqui uma ideia de olharmos para os modelos também já existentes. Também John Stuart também nos ajuda um pouco nesse sentido. Que é um tipo de economia híbrida. Não no sentido de Maynard, mas num novo sentido que pode ser estudado. Em que o Estado está ali para criar as infraestruturas que façam funcionar a economia. Portanto, criar estradas, criar escolas, educar as pessoas. Portanto, o papel de transformar a mentalidade do homem deve ser tarefa central e estratégica do Estado. É um investimento que o Estado dá no setor da economia. É transformar o homem. Depois, fazer com que esse homem funcione. Portanto, um mercado aberto, com múltiplas oportunidades, mas um mercado regulado. Então, eu traria aqui um tipo de mercado de economia social. Portanto, não social-democracia como tal. Porque a social-democracia se apoia no Maynard. Né? Eu quero buscar mesmo uma economia social que assenta nos bens de produção pelos privados, mas a questão estratégica das infraestruturas seja do Estado. Agora, do ponto de vista de regime, eu traria aqui a democracia sufocrática. Sufocrática. Que é isso? Democracia sufocrática. A sufocracia foi defendida pelos filósofos gregos. Ela assentava-se na aristocracia. Portanto, é um regime dirigido por pessoas sábias, pessoas que sabem fazer as coisas. Por qual é o problema africano? O indivíduo é nomeado como ministro da economia, mas não sabe economia. Concorre para ser presidente da República, mas não sabe como fazer funcionar as instituições. Estamos a falar do rei filósofo. Está a perceber? Não sabe. Então chega aí, ele como... rei filósofo? Quem é esse? Um rei que domina, não é? O rei filósofo, é o rei que tem conhecimento. Tem conhecimento, domina as matérias. Isso é Aristóteles, hein? Exatamente. Platão. É Platão. Ideal, né? Então nós estamos aqui diante de um problema sério. Um problema é que amadores estão nas coisas que exigem bastante conhecimento, bastante tecnicidade. Intervém na rádio, na televisão. Exato, e vai na televisão. Emite a opinião que manipula as massas. E as massas pensam que aquele segmento, aquela premissa é certa. Afinal, não, é um ponto de vista, é um achismo dele. Okay?
E um problema. Vão na universidade, normalmente estudaram em Cambridge, em Harvard, saíram lá com diplomas bonitos de recomendação e chegam aqui e fazem o que entendem, fazem o que ele pensa e não o que ele sabe. Estamos aqui com um problema de cultura. Né? E então eu acho que devíamos ter uma democracia sofocrática, uma democracia em que os povos devem eleger para serem dirigidos por pessoas que sabem. Não é excluir. E essa sabedoria é técnica, essa sabedoria é comunicativa. Essa sabedoria é de liderança. É uma sabedoria que permite que todos sejam influenciados, sejam motivados a atingir resultados. Porque o que nos impõe aqui é como termos um regime que produz a felicidade. Isso pressupõe que esse regime seja sábio, envolva a comunidade no trabalho, com conhecimento e produza resultados da felicidade. Enquanto não encontramos esse tipo de regime, eu penso que não chegaremos lá. E esse regime ia buscar então várias sensibilidades, porque há muitos saberes espalhados nas nossas comunidades. Para terminar mesmo, engenheiro, já não temos muito tempo. Muito obrigado pela intervenção. Estamos a concluir praticamente. Bom, vou, portanto, fazer a minha conclusão com duas notas, ou em dois momentos. No primeiro momento, dizer que a ideia que o engenheiro avança, portanto, é muito inteligente. Porém, eu preciso dizer que isso carece de um estudo profundo, sobretudo atendendo aquilo que o meu amigo o Sábado disse. A estratificação das nossas culturas, bem como das nossas etnias, não é? É importante que sejam levados em conta para a definição de um modelo próprio para nós. Eu estou de acordo que o modelo atual não é o mais correto, já o disse no começo e continuo a dizer. Até porque quando se fala do capitalismo, o capitalismo, de certa forma, vem romper com um traço cultural que é nosso. O povo angolano, sobretudo, é um povo solidário. Certo. Mas quando você depois tem o capitalismo, onde cada um se vira como pode, como sabe, quer dizer, você já vem romper com essa solidariedade. Por isso é que nós hoje estamos a ver muitas pessoas hoje, quase que não têm coração, são indiferentes ao sofrimento alheio. Eu estou a ver uma pessoa que faz opinião na televisão e a dizer que quando se encontra um mendigo a pedir dinheiro, dá-lhe bofatadas. É um jornalista renomado, é uma pessoa que dá cara na televisão. Está dizendo, eu não posso dar dinheiro a um mendigo, senão estou a lhe ensinar mal. Mas ele sabe que é mendigo. A sociedade que ela ajudou a criar, que criou esse mendigo. E ele sabe por que se tornou mendigo. Está a ver? A indiferença e consequência de um governo liderado por um pequeno grupo, que é a oligarquia. Esta é a consequência. Portanto, estou de acordo que devemos adotar um modelo que se adequa a nós, mas para isto eu penso que carece de um estudo aprofundado. Porque se olharmos até para uma democracia, portanto, social, e que tivesse como modelo econômico socialismo, talvez até se enquadraria mais com a nossa cultura, porque no socialismo ia de encontro com esse traço que aqui citei, a solidariedade, não é? Onde todos comem, ninguém morre à fome, pelo menos. E veja... Mas ninguém vai para lado nenhum. Pois, isso tem que ser discutido, como disse. Então, eu acho que, por exemplo, quando o seu engenheiro fala da economia híbrida, na verdade está nos remeter àquele estudo que o Cícero já trouxe, um modelo, um regime político misto, onde ele pega um pouco da democracia, república e mesmo... Uma policracia. Exatamente, está a ver? A policracia faz muito sentido pelo facto de que nós deveríamos nos desapegar dessas matrizes, dessa dualidade entre democracia e socialismo. Sim, mas como nós estou a finalizar só para estamos sempre obrigados a nos posicionar ou na democracia ou no socialismo. Exatamente. Por que não criamos um modelo diferenciado? Então, é aí que o Cícero defendia, né? E penso que está de acordo com o que o engenheiro, o que o Vilela disse aqui, da economia híbrida, não é? Penso que mais um outro elemento, estamos a falar da mesma coisa. Portanto, para terminar o meu último ponto, ou a minha última nota, quando eu dizia... o engenheiro que o Vilela dizia que não sabia como nós podíamos sair dessa situação, eu dizia que no final eu ia dizer. Eu acho, e aliás tenho que olhar aqui para o São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que um príncipe tem por objetivo a satisfação do interesse coletivo. Quando esse príncipe não satisfaz o interesse da coletividade, o povo não tem obrigação, não se sente vinculado a obedecê-lo. Logo, este povo que tem o poder de Deus tem que tirar o príncipe do poder. O que eu estou a dizer? Os angolanos, o segredo para sairmos disso está nas nossas mãos. Nós, angolanos, temos que parar de ficar, como se costuma dizer, como meros espectadores embaixo da bananeira ou atrás das cortinas, a olhar em paz de sereno e esperar que os partidos políticos façam. Nós, angolanos, temos que levantar a mão, porque
Não, olha, eu quero dizer aqui uma coisa muito que eu acredito ser verdade e muitos vão concordar comigo lá em casa. É ilusório achar que o MPLA vai largar o poder por via das eleições. É ilusório. Por quê? Primeiro, tem apoio do Ocidente. E eu já citei aqui os Estados Unidos que até apoiou o nosso processo eleitoral, mesmo sabendo que há vícios, porque os Estados Unidos têm aqui embaixadas. Seus interesses também para então, preservar. Vocês viram como Portugal se comportou nas eleições. Então, é ilusório nós acreditar que o MPLA vai sair do poder por via das eleições, até porque ele se ramificou de tal forma que o MPLA está presente em todas as instituições. Doutor, mas esse discurso vai retirar as pessoas de ter a convicção cidadã? Não. Nós temos que ser pragmáticos, engenheiro. Nós temos que ser pragmáticos, engenheiro. Por isso não devemos excluir a possibilidade de eleições. Como também devemos alimentar outra possibilidade. A minha questão, eu estou a ser pragmático, sou engenheiro. Eu entendo, o senhor é político, faz parte de uma força política, compreendo que defende isso, mas tem que entender que eu aqui falo como uma pessoa apartidária, não é? Não, e portanto estou à vontade para falar. Sobretudo. Exatamente. Estou à vontade para dizer o que estou a dizer aqui. Portanto, é assim. Como nós acreditar que algum dia a UNITA vai assumir o poder por via das eleições? Se quem controla as eleições são todas as instituições, essas instituições são controladas pelo MPLA. O MPLA está na CNE, está nos tribunais. Então você vira um tribunal constitucional que recebe um recurso de impugnação das eleições do partido da oposição, dos partidos da oposição, porque era a UNITA e a coligação Casa C. Há uma juíza que no seu voto de vencido veio dizer que o tribunal nem se dignou chamar a CNE, ele manda trazer as provas. Estás a ver? Então é ilusório, é falacioso nós acreditar que algum dia isso vai acontecer. Também é outra ilusão, e já o disse o Dr. Abel Chivuco aqui nessa estação emissora, que não, essa ideia de acreditar no Ocidente, na comunidade internacional que vai nos ajudar, também é ilusório, porque eles são movidos por via dos seus interesses. E foi provado nessas eleições, quando os Estados Unidos parabenizou o MPLA e disse que o processo tinha corrido bem. Então, o recado aqui é, nós, o povo, temos de nos levantar, tal como os nossos bisavós se levantaram e engendraram a luta contra o colono português para livrar Angola da opressão colonial. Isto é o que tem que acontecer, essa é a revolução que tem que acontecer. Porque, do contrário, ainda que também haja um golpe de Estado, não acredito que alguma força política em Angola tenha capacidade para isso. Portanto, se houver um golpe de Estado, vai ser o MPLA a praticar o mesmo golpe de Estado, o que na verdade vai acabar beneficiando mais uma vez o MPLA. Se bem que eu entendo que, bem, o MPLA tem nem tanto, o próprio presidente é mais nefasto que o próprio partido, não é? Mas ainda assim serão as mesmas pessoas. Então também por esta via não vejo. Aqui é mesmo só o povo que tem que se levantar. O povo tem que se levantar se tiver apoio do partido da oposição, sim, para conseguirmos remover rápido aquele cancro que está aí, e depois disso vamos procurar uma forma de nos entender. Muito obrigado, Dr. Manuel. As minhas últimas palavras. A ordem depois do caos. É importante isso. Depois do caos. Nós temos que ouvir aqui, tem um minuto. Depois do caos surge a ordem. Também aconteceu nos 75, não é? Certo. Ok. Dalton, por favor, Dalton. Bem, para concluir a minha conclusão, gostaria de dizer que ter um sistema ideal para a África, né, é de facto caricato, porque cada país tem a sua realidade, mas em função da realidade de cada país nós poderíamos dar um sistema. Em função de cada realidade ou a região de cada país, nós poderíamos dar um sistema. Por exemplo, se nós olharmos para a África Ocidental e vemos que a África Ocidental está a caminhar para um militarismo em que há democracia, devemos estudar e tentar nos dar um regime a esta região. Por exemplo, a gente olha para o Burkina Faso, desde a sua independência até os dias de hoje, já viram por aí 8 golpes de estados. E é muito. E se implementarmos a democracia, claramente que possivelmente o que vai entrar no poder será derrubado. Por que não darmos uma denominação democracia militar? Um militar derruba, se não governar bem, é substituído por uma outra pessoa. Então devemos analisar esses factos. E claramente que algumas ilhas em África, chamados arquipélagos, o regime democrático é funcional e não pode ser substituível. Estamos a falar de países como Cabo Verde, São Tomé, Ilhas Maurícias, Ilhas Comores. São países que a democracia funciona e poderiam de certa forma continuar. Então, se um regime não funcionar, tem que ser substituído por outro regime. E, se for substituído por outro regime, haverá uma estabilidade política. Porque não há um regime universal. Por mais que o Ocidente venha nos vender que a democracia é o melhor sistema de governar. O melhor sistema é o sistema adaptável. O melhor sistema é o sistema que funciona.